Vamos abrir novamente o texto que nós lemos semana passada, Romanos 8, versículo 37. Romanos 8, 37. Nós estamos no fim da segunda mensagem, que hoje nós estamos chegando ao fim do tema Marcas de um Vencedor. Queremos ver o máximo possível de encorajamentos na palavra de Deus, para que a gente comece esse ano da melhor forma possível, da melhor maneira, mais encorajados, animados, determinados, específicos num propósito, para que a gente termine bem 2020. Romanos 8, 37 diz o seguinte: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vamos orar mais uma vez antes da nossa reflexão de hoje. Senhor Deus, queremos nada mais agora do que realmente nos colocar perante Ti, a Tua face. Nos chegamos até a Ti através de Jesus, pelos méritos dEle, por tudo que Ele fez na cruz do Calvário. Queremos chegar até a Ti implorando a Tua bênção, a Tua forma de falar conosco por esses textos que vamos ler e refletir nessa noite. Nos prepare para termos as marcas de um vencedor, para sermos mais que vencedores, entender o Teu plano, depender de Jesus para tudo nessa vida, nesse ano, e que o Senhor esteja falando conosco. O Senhor sabe, conhece o coração de cada um que aqui está. O Senhor sabe a forma como cada um chegou, o que cada um precisa, quem precisa de encorajamento, quem precisa de consolo, quem precisa de esclarecimento, quem precisa ser convencido, quem precisa ser tratado. O Senhor sabe. Eu não conheço os corações, mas o Senhor conhece, mais do que nós mesmos, quem somos de forma inteira. E por isso imploramos que o Teu Santo Espírito tenha total liberdade para agir, para falar, para nos convencer, nos fazer tomar decisões nessa noite. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Marcas de um vencedor. Nós começamos a falar semana passada sobre certos elementos, atitudes que nós precisamos ter, desenvolver e crescer na nossa vida. Não estamos falando de autoajuda, apesar de que, como eu falei semana passada, eu reconheço a importância dos elementos da autoajuda, mas não é aqui o nosso foco. Não é o meu foco aqui é apenas te animar emocionalmente, mas queremos tratar coisas espirituais, tratar de atitudes, questões, formas espirituais de entender e lidar consigo mesmo em uma série de questões, para que você entenda que você pode ter essas marcas e ter uma atitude vencedora, uma atitude de vencedor diante de todas as questões. E nós semana passada vimos 3 pontos. Primeira atitude, primeira marca de um vencedor: ele tem a grandeza de vencer suas limitações. Nós falamos sobre isso. Nós falamos sobre Moisés, sobre Gideão, pessoas que se enxergavam completamente incapacitadas, mas Deus mostrou que o foco não era na própria capacidade, mas na força, na condição que o próprio Deus daria a eles para fazer o que tinha que ser feito. Então, vencer, ter a grandeza de vencer as próprias limitações. Falamos também que a segunda marca de um vencedor é ter uma atitude mental positiva, entender que tudo podemos naquele que nos fortalece, ter uma atitude mental positiva. E falamos também que não nos conformamos, não devemos nos conformar, mas buscar sempre a excelência, fazer o melhor que podemos, nos qualificar, fazer o melhor que podemos, porque Cristo nos dá condições de fazer o melhor e ser o melhor. E seguindo aqui, vamos ver mais 3 marcas e vamos finalizar e concluir. A quarta marca de um vencedor, muito importante, tenho certeza que você precisa entender isso, como eu preciso entender, preciso aprender, preciso lidar com essa questão.
A quarta marca de um vencedor: ele sabe lidar com críticas. Ele sabe lidar com críticas. Deixa a sua Bíblia aberta em Mateus, no capítulo 16, que a gente vai ver aqui o exemplo de uma pessoa que foi criticada em várias ocasiões. E como que essa pessoa lidou com isso? Foi, aqui no caso, o apóstolo Pedro. Nós vamos ver duas questões. Uma o próprio Jesus o confrontou, em particular, em uma outra circunstância, Jesus o confrontou publicamente, fez uma crítica a certas coisas que Pedro estava fazendo ou falando. Então a gente vai entender isso aqui. Mateus capítulo 16, versículos 21 a 23, mostra quando Jesus repreendeu Pedro em particular. Então Mateus 16, 21 diz o seguinte: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Imagina a cena, né? Jesus começa a anunciar para os discípulos que ele precisaria passar por tudo que ele passou, ser preso, ser julgado de forma injusta, simplesmente por ele mostrar a vida, mostrar que ele era o caminho, a verdade, a vida. E quando ele começa a anunciar isso aos discípulos, Pedro chama ele numa conversa em particular. Pedro sempre falante, né? Ele chama então Jesus em particular e fala: Senhor, não vai acontecer isso não, de modo nenhum vai acontecer isso com o Senhor. Parece mostrando um cuidado, mas o que Jesus fala com ele? Como a gente diz no velho vocabulário brasileiro, fala na lata de Pedro: arreda, Satanás, não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Imagina o olho arregalado de Pedro para Jesus na hora que ele escuta isso, né? Peraí, calma, eu não estou. O que é isso? Estou entendendo o que está acontecendo. Quando Jesus fala para Pedro: arreda, Satanás, não está chamando Pedro de Satanás, mas aquela afirmação que Pedro fala que não, isso nunca vai acontecer com o Senhor, que se Jesus não passa por aquilo, nós não teríamos salvação. Então aquela afirmação não provinha de uma ideia de Pedro, do próprio diabo, que não queria que Jesus se entregasse na cruz por nós. E Jesus, sabendo quem estava por trás, ele já vai direto em quem deu a ideia: arreda, Satanás, não cogitas das coisas de Deus, sim das dos homens. Pedro ficou meio assustado, mas depois ele compreendeu que realmente Jesus teria que passar por tudo aquilo, era necessário, era o preço que tinha que ser pago para que pudéssemos ter redenção, salvação e vida eterna. Então, em particular, Jesus deu aquela criticada na melhor forma possível com Pedro. Mas aconteceu outra coisa que eu acho que foi um pouco pior, em público. Olha lá em Gálatas capítulo 2. E a gente sabe, quem conhece a história de Pedro e leu nos evangelhos, leu nas cartas, né, em Atos, tudo que Pedro fez, Pedro pedia para ser repreendido, né? Pedro vivia aprontando alguma coisa. Gálatas 2, versículos de 11 a 14, olha o que aconteceu aqui. Quando, porém, Cefas aqui é Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, por fim veio apartar-se, temendo da circuncisão.
E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então aqui o apóstolo Paulo está chamando Pedro na regulagem na frente de todo mundo, né? Por que Pedro estava fazendo? Quando tinha judeu perto dele, ele tratava os gentios de uma outra forma. Quando não tinha judeu perto dele, ele mantinha uma amizade maior com os gentios. Então ele agia de uma forma quando tinha judeu perto e diferente quando tinha judeu longe. E Paulo, quando vê aquilo, falou assim: aqui, até quando você vai ficar nessa aí, né? De cada hora você lida de uma forma, cada hora você está procedendo de uma maneira. Não tem que agir assim, tem que agir com ambos de forma igual. E foi chamado a repreensão, que foi criticado na frente de todos. Então Pedro, quando a gente lê a história no completo, a gente percebe que tanto aquilo que ele ouviu de Jesus em particular, quanto aquilo que ele ouviu de Paulo em público, ele ouviu, acatou, refletiu e mudou a sua atitude. Pedro soube lidar com as críticas. E críticas é algo importante, não é agradável. E tem gente que fala que não existe crítica construtiva. Eu discordo. Que a gente consegue entender quando a crítica tem um propósito de construir, quando a crítica tem um propósito de destruir. Quando alguém está interessado realmente em você, no seu progresso, qualquer crítica que ela faça realmente visa seu progresso, sua construção. Então uma pessoa que se importa com você, se importa mesmo, quer cuidar de você, e alguma coisa que ela vê, que ela pode dizer e te confrontar para o seu próprio bem, a gente tem que perceber que se aquilo é feito com esse propósito de nos edificar realmente, não é agradável ouvir uma crítica, mas é necessário, muitas vezes. A gente tem que saber lidar com isso. Agora, quando são pessoas que não se importam, nunca se importaram com a gente, não se preocupam conosco e querem opinar ou criticar o que fazemos, muitas vezes nós, vendo de onde vem a crítica, a gente percebe se ela tem um propósito de edificar ou destruir. Mas a questão é, a gente tem que parar realmente e pensar, realmente faz sentido? Se realmente eu preciso ouvir isso, preciso entender isso, tem que colocar isso perante a mesa e a gente decidir. E a gente tem que saber lidar com críticas, porque nós vamos receber críticas o tempo todo. Como aluno na escola a gente recebe crítica, como filho dentro de casa a gente recebe crítica, como marido, como esposa dentro de casa a gente recebe crítica, na família recebemos críticas, no ambiente de trabalho recebemos críticas. Receber elogio é muito bom, mas é bom às vezes ser criticado ou ser confrontado, para a gente entender que a gente precisa desenvolver e crescer e mudar. Ninguém é tão perfeito que não precisa ser criticado. Eu posso fazer o melhor que eu puder. Sempre eu estou aberto a ouvir algo que pode melhorar ainda mais. Eu tenho que estar aberto a isso. Então isso é necessário. Isso é necessário. Então, como que você lida com críticas? Você busca sempre aprender com as críticas? Ou você só começa a criar inimizades com aqueles que falam algo que não é agradável aos seus ouvidos? Como que a gente lida com isso? Mas um vencedor, a marca de um vencedor é que ele sabe lidar com críticas. Vai ouvir aquilo, vai ser meio dolorido, e duvido que alguém vai chegar para você e vai falar: arrega Satanás. Isso ninguém vai chegar e vai falar isso para você. Não vai. Creio que não.
Então, dificilmente alguma crítica vai ser tão ferrenha a ponto que a gente fique tão traumatizado. Mas a gente tem que realmente pensar e saber lidar com isso, porque são coisas normais e corriqueiras e presentes na nossa vida. Se a gente não aprender a lidar com isso, a gente acaba ficando agindo, como crianças sem maturidade, pessoas sem maturidade, sem aquela intenção, aquela busca de realmente viver e fazer as coisas com excelência. Então, como você tem lidado com críticas? Quinta marca de um vencedor: ele faz tudo com um propósito. Então, o versículo que eu quero encorajar você a decorar, ele é muito fácil, está lá em 1 Coríntios 10, 31. Ele é muito simples, porque tem a ver com tudo que você faz todo dia, e você pode decorar esse versículo, ele ser o lema da sua vida, esse versículo ele traz simplesmente o propósito da sua própria existência. Por que você existe? Está escrito aí de forma muito clara e simples, e você pode guardar. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se for comer, se for beber ou fazer qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Ou seja, tudo que você almeja, tudo que você busca, tudo que você faz, tudo que você empreende, que tenha um propósito sublime, principal, que é honrar a Deus através dessas coisas. Faça para a glória dele. Faça para honrar a ele. Tem um propósito sublime, porque quando nós não fazemos as coisas com um propósito, as coisas tendem a ser feitas de uma forma ruim, mal feita, e tudo torna-se muito penoso quando a gente não faz com um propósito, com um foco, com um lema pré-determinado. E tem muita coisas do dia a dia que a gente faz, que se não tiver um propósito, tornam-se realmente algo penoso, e que são necessárias que até as coisas mais simples, corriqueiras do dia a dia, tenham um propósito, tenham um lema, tudo seja feito para a glória de Deus. Alguém já lavou a louça tentando honrar e glorificar a Deus? Quem gosta de lavar a louça? Alguém gosta? Ninguém, só eu gosto. Fora a panela de suja de angu, que eu já contei essa história. Isso aí, estou fora, Panela suja de angu, conta comigo não. Até lavo, mas se eu puder deixar para o próximo, farei isso, Para encorajar o próximo a desenvolver outras habilidades. Mas lavar a louça é bom, gente. Vocês não gostam? No inverno, aquela água gelada, não precisa gostar no inverno, mas é bom. Tem que ter um propósito nisso, não tem? Como que a gente pode lavar a louça com um propósito, como um lema de vida? Uma coisa que isso é tudo: lavar a louça, varrer o chão. Não sei se os homens aqui têm costume de ajudar na limpeza, ou providenciar uma mão de obra da limpeza, porque não é ajudar. Eu acho que se você mora dentro da casa, a responsabilidade é de ambos, para tudo. A pastora não ficou assustada. Mas se eu moro na casa, também é minha responsabilidade. A mulherada gostou. A mulherada disse: isso, fala a Deus, Mas é verdade. Se você mora na casa, é sua responsabilidade também. Então, varrer o chão, passar um pano, lavar uma louça, essas atividades domésticas que quase ninguém gosta. Um lema na sua vida: sua vida tem que ter ordem. Não tem nada pior do que uma vida desordenada, um ambiente de vida sem ordem, bagunçado, despreparado. Ninguém funciona bem na bagunça. Desculpa aqueles que falam que não funciona bem na bagunça. Não funciona. Você se acomoda na bagunça, na desordem. Não existe um ser humano, isso nem a psicologia fala que existe
essa possibilidade de alguém desenvolver bem na desordem. Vida tem que ter ordem. E a ordem começa quando você acorda e arruma a sua cama. Quando você arruma a sua cama com um lema: eu estou pondo ordem na minha vida, na minha casa, eu estou lavando a louça porque eu quero que a minha casa fique em ordem, eu estou varrendo o chão. E não apenas isso, mas atividades domésticas fazem parte da edificação de um lar. Isso é lema, isso é propósito. E quando você faz isso com um propósito, você está honrando a Deus, porque independente se está lavando o chão, está cozinhando ou está carregando compra, você está fazendo isso para a glória de Deus, você está fazendo com um propósito, está edificando a sua casa, o seu lar, está pondo ordem na sua vida. Isso é essencial para quem quer ser um vencedor. Não existe vencedor que vive no meio do caos. Não tem como. Então, quando for lavar a louça, lembra: estou pondo ordem ao meu redor, na minha casa e na minha vida. Porque se você aprender a pôr ordem ao seu redor, você vai conseguir pôr em ordem o que está dentro. Faça tudo para a glória de Deus. Vai lavar a louça, lava feliz para a glória de Deus, porque Ele está te ajudando a pôr ordem no seu meio. Isso é essencial. Essencial. Sua vida tem que ter um sentido, tem que ter um propósito. A gente não pode viver como nos anos 80. Quem lembra vivenciou os anos 80, lembra do carrinho bate e volta? Você colocava uma pilha nele, ligava, ele ia, batia na parede e voltava. Tem gente que está vivendo assim: bate e volta, vai sem rumo, bate e volta, vai, bate e volta, e não chega a lugar nenhum, porque não tem ordem, não tem rumo, não tem lema, não tem propósito. Para que você está vivendo? Por quem? Para quê? Um vencedor faz tudo com um propósito. Dorme com propósito, acorda com propósito, lava a roupa com propósito, estuda com propósito, trabalha com propósito, vai na segunda-feira, debaixo de chuva, fazer o que precisa ser feito com propósito, e faz tudo para a glória de Deus. Quem tem isso em mente, eu duvido que ele vai perder. Não duvido, não tem como dar errado. E a Bíblia também diz em Filipenses 3,14 o seguinte: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se você faz tudo para a glória de Deus, você vai prosseguir para o alvo, para um alvo supremo, a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você tem feito tudo com um propósito? Que propósito você teve hoje ao acordar? Que propósito você vai ter amanhã ao acordar? Que propósito vai ter hoje ao ir dormir? Lembra 1 Coríntios 10:31, decora isso para o resto da sua vida. Quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, faça tudo para a glória de Deus. Por que eu tenho que fazer tudo para a glória de Deus? Porque se a gente faz qualquer coisa é por causa dele. Se a gente alcança qualquer coisa é pela força que ele providencia, é pelo sustento que ele dá. Se a gente não está hoje incapacitado é porque Deus tem dado condições. Então é por isso, se a gente está aqui vivo, conseguindo enxergar, ouvir, sentir cheiro, andar, falar, se expressar, é por causa dele. É uma honra aquele que tem nos feito tudo e nos dado tudo que precisamos. Porque senão a gente vira num mecanismo, fazendo coisas de forma mecânica, sem propósito, sem rumo, a vida torna-se um enfado. É como diz em Eclesiastes, você chega no fim da vida, olha para trás e fala assim: eu não tenho prazer nenhum nessa vida que eu vivi. Aí é a desgraça do ser humano, chegar num determinado ponto da vida, olhar para trás e ver que ele não fez absolutamente nada de útil para si ou para quem quer que seja.
Então o vencedor faz tudo com um propósito. E o último, talvez esse você vai achar que é o mais fácil. Marca de um vencedor: sabe dizer não. Lá em João capítulo 2, a história, você conhece a história de Jesus lá no casamento em Caná da Galileia? Ele está na festa de casamento e tudo mais, e de repente acaba o vinho. E Maria, sua mãe, chega para ele então com aquela questão: Jesus, resolve o problema, acabou o vinho. Né? Aquela situação: olha, você é Jesus, eu sei quem você é, eu sei o que você pode fazer, dá um jeito aí. Não foi com maldade, foi na melhor das intenções, mas não era a hora de Jesus mostrar quem ele era, ainda não era o momento. Então ele fala: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. No versículo 4, João 2,4, ele fala isso. Quem lê, para a gente que não está acostumado, acha que Jesus foi grosseiro, foi mal educado, foi respondão com a sua mãe. Não é o caso. Quando chamava alguém de mulher, para a cultura judaica era uma forma respeitosa, como se ele tivesse falado: querida mãe, não é o meu momento, calma, não é hora. Não é o momento de eu mostrar o meu poder ainda não é o momento. Então, Jesus disse não muitas vezes. Deus disse não muitas vezes. E a gente precisa dizer não muitas vezes. O problema é que às vezes a gente diz não para aquilo que a gente deveria dizer sim, e diz sim para aquilo que a gente deveria dizer não. A gente inverte as questões. Mas a gente tem que aprender a dizer não. Principalmente para quem? Uma criatura que habita em você, chamada ego. O seu ego. Você tem que dizer não para ele o tempo todo. Porque o ego quer que você pense apenas em si mesmo. Mas não pode ser assim. E da mesma maneira, a gente tem que aprender a ter domínio próprio. Lembra que lá em Gálatas 5 fala sobre o fruto do Espírito, e uma parte do fruto do Espírito é o domínio próprio, saber se controlar. E a gente tem que saber dizer não para as nossas vontades, para as nossas manias, para as nossas ardentes intenções. Você imaginou se eu for dizer sim para toda vez que meu ego e o meu íntimo fala para eu comer chocolate? Aonde vamos parar? Quem sabe aonde, né? No hospital, em outro lugar pior. A gente não pode dizer sim o tempo todo para a gente. A gente tem que dizer não. Para o nosso ego, para nossas tendências, aquele desejo, aquela intenção de fazer aquilo que desagrada a Deus, tem que dizer não. E muita gente às vezes quer que a gente também ignore certas coisas, e a gente fica sem jeito de dizer não para algumas outras pessoas. Se chegar uma pessoa, na hora se você estiver saindo para o trabalho, para uma consulta médica, querendo fazer uma visita para você vai deixar de trabalhar e deixar de ir no médico para receber a pessoa, ou você vai falar não para ela? Agora não dá, vamos marcar uma outra hora? Ou você vai deixar de lado o compromisso? É ou não é? Aqui eu não sei se acontece isso, mas como eu morei muito tempo em cidade pequena, isso era muito comum. No domingo a família eles visitam uns aos outros no domingo. O que acontecia? Chegava a hora da turma sair para ir para a igreja, chegava um parente, e boa parte do povo deixava o compromisso para lá. E quando certo inimigo que temos percebe que a gente vai começar a dizer não vamos dizer não para certas coisas, que vai aparecer de gente na sua casa
Na hora de você fazer aquilo que é necessário, que honra a Deus, você vai ficar impressionado. Não fala não, então vai começar a acontecer uma série de coisas. Então a gente tem que dizer não para certas pessoas. Tudo tem o seu momento. O pastor André leu bem aqui em Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado. Para tudo tem um propósito debaixo do céu. E tem hora que tem que ser dito não. Pai fala muito não para filho, não fala? Fala muito. Muitos não são necessários. Às vezes o pai fala não, mãe fala não, porque não tem um motivo plausível, é porque não. E um dia isso pode voltar contra você, de alguma maneira. Então, que os não sejam ditos na hora certa, juntamente com o sim, né? E a gente tem que dizer não para o diabo, para os seus convites, para as suas ofertas, para as suas ciladas. Tudo aquilo que aparece para você como uma grande oportunidade, mas aquilo vai te afastar da presença de Deus, diga não. Diga não. Tem que ter coragem para falar não, porque às vezes vem uma oportunidade de ouro que te é oferecida, mas aquilo está realmente escondido, é um cavalo de Troia, está cheio de coisa estranha, escondida naquele presente, naquela oportunidade. Se você não percebe, não tem discernimento espiritual, não está andando próximo de Deus, na caminhada dentro da palavra, obedecendo a palavra, se você não estiver nessa intimidade, você vai ceder, vai dizer sim, e vai se afundar em muita coisa. Mas se você quer vencer, tem que aprender a dizer não. Então, na sua casa, sua família, na sua vida, tem que ter vencedor, tem que ter uma pessoa vencedora com essas marcas. E voltando àquilo que nós lemos no início, Romanos 8,37, em todas estas coisas somos mais que vencedores. Por causa de quem? Por meio daquele que nos amou. Quem que te amou? Existe alguém que te amou de forma tal que desceu do céu para viver de forma mais simples, humilde, e pagou um preço para que você pudesse desenvolver essas marcas e viver tudo aquilo que ele próprio conquistou por você. Somos mais que vencedores por meio de Jesus, que nos amou. Ele é o caminho de tudo, Ele é a forma de tudo, Ele é a força de tudo, Ele é o cerne de tudo. Como que eu vou conseguir ter grandeza e de vencer minhas limitações? Através de Jesus. Você consegue. Como que eu vou ter uma atitude mental positiva no meio de um caos? Jesus te dá condições. Como é que eu vou não me conformar com as coisas que dão errado e vou buscar a excelência? Através de um estreitamento de intimidade, um compromisso com Jesus, eu consigo. Como que eu vou lidar com críticas? Jesus te dá condições de lidar com críticas. Como que eu vou fazer tudo para a glória de Deus? Como que eu vou fazer tudo com um propósito, com um lema de vida? Através de Jesus você consegue. Como que eu vou dizer não? Jesus te capacita a dizer não para quem precisa receber não, e o sim para quem precisa receber o sim. Jesus quer pôr ordem no seu meio, na sua vida. Jesus quer pôr ordem dentro, para que você consiga pôr ordem fora. E por meio dele seremos mais que vencedores. Por meio dele, que nos amou, nos ama e fez tudo o que tinha que ser feito para que hoje a gente tivesse essa oportunidade de estar aqui, ouvir falar sobre isso e entender que Deus nos ama de tal forma que a gente tem, apesar das nossas limitações, fraquezas e
debilidades espirituais, podemos chegar diante de um Deus santo, não porque eu sou bonzinho, sou muito bom, nunca matei, nunca roubei, não, por meio daquele que nos amou, e através dele, Jesus, que somos mais que vencedores. Tudo é por meio dele, para ele, e a gente tem essa oportunidade de entender e de viver isso, e sair daqui hoje com o propósito de termos essas marcas de um vencedor, de entregarmos nossa vida a ele e tomarmos uma atitude, e acordar amanhã com uma outra forma de enxergar a vida, enxergar as circunstâncias, e entender que, por pior que seja a situação, somos mais que vencedores por meio dele. Porque a vitória não é só aquilo que a gente ganha, mas aquilo que a gente deixa de perder também. A gente poderia perder muita coisa, a situação de vida podia ser muito pior, muito mais difícil, mas por meio de Jesus eu tenho vencido dia a dia, batalha por batalha, luta por luta, e tudo que eu tenho, tudo que somos, é porque Ele tem nos dado condições. E o que eu ainda não sou, ou não conquistei, não alcancei, porque talvez eu ainda não desenvolvi melhor o meu relacionamento, eu ainda tenho me permitido a viver na desordem da vida espiritual, que tem gerado caos e desordem na vida exterior, na vida que está fora ou ao meu redor. Então, o que faremos diante disso? Somos vencedores, seremos vencedores, temos essas marcas, vamos desenvolver isso. Nós devemos e podemos ser mais que vencedores, por meio daquele que nos ama, nos providenciou e providencia tudo. Amém?